Abram a Bíblia de vocês, segundo Crônicas, no capítulo 20. Segundo Crônicas, o capítulo 20, a partir do verso 12. Segundo Crônicas, capítulo 20, a partir do verso 12. Só a título de ilustração inicial, nos versos 2 e 3 desse capítulo, nós vamos interagir a partir do 12. O rei Josafá, ele recebe um comunicado de pessoas. Ele estava prestes a ser atacado pelo povo inimigo. E no 12, ele diz assim: ó nosso Deus, castiga essa gente, pois não somos bastante fortes para resistir a esse enorme exército que está avançando contra nós. Não sabemos o que fazer e olhamos para ti pedindo socorro. Todos os homens de Judá estavam ali de pé em frente do templo, junto com suas mulheres e os seus filhos e até crianças de colo. De repente, o Espírito de Deus desceu sobre um levita que estava ali no meio do povo e chamava-se Jaaziel e era descendente de Asaf. Jaaziel era filho de Zacarias, neto de Benaias, bisneto de Jeiel e trineto de Motanias. Jaaziel disse: povo de Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá, prestem atenção, escute isso que o Senhor Deus diz. Não se assustem, não fiquem com medo desse enorme exército, pois a batalha não é contra vocês, mas contra mim. Deus falando pela boca de Jaaziel. Amanhã vocês os atacarão quando eles vierem pela subida de Ziz. Vocês se encontrarão com eles no fim do vale que dá para o deserto de Jeruel. Quando o encontrarem, vocês não precisarão lutar. Fiquem parados ali e verão como o Senhor Deus salvará vocês. Povo de Judá e moradores de Jerusalém, não se assustem, nem fiquem com medo. Marchem contra os inimigos amanhã, pois eu, o Senhor, estarei com vocês. Então o rei Josafá se ajoelhou e encostou o rosto no chão, e todo o povo de Judá e os moradores de Jerusalém também se ajoelharam na presença de Deus, o Senhor, e o adoraram. Aí os levitas, que eram descendentes de Coate e de Corá, começaram a louvar o Senhor, o Deus de Israel, em voz bem alta. No dia seguinte, todos se levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá ficou de pé e disse: povo de Judá e moradores de Jerusalém, escutem, confiem no Senhor seu Deus e estarão seguros. Confiem nos profetas dele e tudo o que vocês fizerem dará certo. Depois de consultar o povo, Josafá ordenou que alguns cantores viessem
vestissem roupas sagradas e marchassem à frente do exército, louvando a Deus e cantando assim: louvem a Deus o Senhor, porque seu amor dura para sempre. Logo que começaram a cantar, o Senhor Deus causou confusão entre os moabitas, os amonitas e os edonitas, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os edonitas e os destruíram completamente. Depois os amonitas lutaram contra os moabitas e os dois lados também atacaram-se, destruindo. Quando o exército de Judá chegou a um lugar alto no deserto, eles viram o chão coberto de mortos. Ninguém tinha escapado com vida. Amém, irmãos? Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Vamos pedir para que o Senhor nos esclareça sobremaneira com relação a essa batalha que ele lutou por Josafá. Assim como a Bíblia está repleta de vitórias que só foram possíveis através da mão, da destra do nosso Deus e Pai. O que aconteceu lá naqueles dias também está acontecendo na nossa vida nos dias atuais. Sabemos que muitas lutas, muitas batalhas das quais a gente enfrenta, não é? De peito aberto e sozinho, nós jamais teremos a vitória. Mas uma vez que nós entregamos toda a nossa incapacidade, entregamos toda a nossa dependência a esse Deus e Pai, Ele fará, conforme Ele dá prova aqui que fez para o rei Josafá. Se comparássemos o exército, seria uma coisa incomparável. Os homens de Jerusalém, os homens de Judá, do reinado de Judá, com relação a essa força, não é, imensa que estavam vindo contra eles. Mas não foi levantada nenhuma espada, porque Deus conquistou essa batalha para ele. Assim como Ele está conquistando muita batalha para nós nos dias atuais. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor fará para nós eternamente. Se conosco, Pai, nos trazendo exatamente toda a orientação, que a nossa percepção esteja atenta a cada detalhe, Pai, para que possamos entronizar essa vitória, Pai, essa batalha conquistada por Ti e aplicarmos essa verdade na nossa vida, para a honra e glória do Seu nome. Amém, amém, amém. Glórias a Ti, Senhor. O tema: a vitória pela fé. Repetindo: a vitória pela fé. É comum sempre falarmos aqui, né, sobre os dias atuais das quais nós estamos enfrentando, e cada um sabe exatamente aquilo que enfrenta, que está enfrentando nesse instante, não é? Cada um tem um particular com relação às suas lutas, às suas batalhas com o nosso Deus e Pai. Desafios que a nós, né, dá-se a impressão que é insuperáveis. A nós insuportáveis, insuperáveis. Mas para Deus tudo é possível. E aqui nós estamos diante exatamente de uma lição, né? de uma história. E eu sempre digo que a Bíblia não é história com E, história de ficção. São histórias que realmente aconteceram, para que a gente se apegue a essas personagens aqui, em especial o rei Josafá, a fé que esse rei tinha e a dependência que ele tinha no nosso Deus e Pai. Ele enfrentou
essas ameaças dos inimigos que eram muito, mas muito superiores a ele. Sabedor de que seria impossível guerrear com esses inimigos, Josafá, ele busca a orientação divina, reconhecendo mais uma vez, deixando aqui claro para nós a total dependência que ele tinha em Deus. E essa dependência que Deus espera que tenhamos também nele, E temos N versos que fazem exatamente essa constatação do que Deus espera que façamos. Conforme o próprio Davi, escrevendo no Salmo 37, no verso 5, ele diz: entregue o seu caminho no Senhor, para o Senhor, confia nele que tudo ele fará. Quantas vezes você já se viu diante de obstáculos intransponíveis, de problemas que parecia que jamais teria uma solução? E esse Deus já mostrou o que Ele fez, Ele já fez na tua vida, fez na minha e na tua também. Para que a gente nunca se esqueça, porque aflições teremos, sempre. Já disse aqui para vocês e repito, que é até uma coisa forte de se ouvir, mas é uma realidade. Aqui não é um lugar perfeito, esse mundo não é um lugar perfeito, esse mundo é um mundo de aflições. A palavra diz que haverá um dia que nós não vamos ter nem pensamento ruim, não vamos ter dor, não vamos ter aflição. Isso só será possível no reino dos céus. Mas aqui a gente vai atravessar aflições, vai ter problemas. E eu sempre falo para vocês, não vamos sofrer por antecipação. A própria Bíblia diz que basta a cada dia o seu próprio mal. Nós não estamos lutando nessa vida sozinho, irmãos. Uma vez que a gente já entregou a nossa vida para Jesus, é Ele que tem que assumir o controle da nossa vida por inteiro. Eu digo que tem, porque às vezes quem não permite é nós. É óbvio que Ele quer tomar a rédea da nossa vida por inteiro, mas somos nós os teimosos, somos nós quem duvida, somos nós os incrédulos dessa situação, ou de todas as que a gente atravessa. Aqui, irmão, nós encontramos uma narrativa notável da fé e confiança do rei Josafá em Deus, diante de uma ameaça muito próxima. Em momentos de crise, é essencial voltarmos para Deus em oração, buscando sua direção e confiança. Confiar nas promessas de Deus nos dá total esperança e coragem para enfrentarmos todos os desafios dessa vida. Amém, irmãos? O contexto histórico: o rei Josafá, filho do rei Asa, ele governou o reino de Judá por 25 anos aproximadamente, de 873 a.C. a 849 a.C. Assim como o rei Davi e o rei Asa, seu pai, o rei Josafá também foi um dos 6 reis de Israel que agradaram a Deus. De 42 reis, apenas 6 agradaram a Deus. E durante o seu reinado como rei de Judá, aqui ele enfrenta uma grande ameaça de exércitos compostos pelos filhos de Moabe, Amon e os amonitas. Vejam, eram 3 povos diferentes, unidos para acabar com Israel, para entrar em Jerusalém e acabar com o domínio do rei Josafá. Oh Deus amado,
Esses povos haviam sido poupados por Israel durante a sua jornada do Egito. A terra prometida, né? Quer dizer, quando aquele povo estava caminhando para Canaã, para a terra prometida, Deus dá uma ordem para Israel não fazer absolutamente nada contra esses 3 povos. Está onde, pastor? Está registrado em Deuteronômio, no capítulo 2, dos versos 8 a 9 e 19. Eram nações das quais, não é, o povo que estava caminhando para a terra prometida, caminho de Canaã, ele tinha que passar por esses povos. E Deus dá ordem para Israel em detalhe, não é? Não levante a espada contra eles, não brigue com eles. De certo modo, Deus estava poupando esse povo de não guerrear, batalhar com Israel. Deus fala: compre a água deles, compre o alimento deles, não é? Pede a autorização para que vocês atravessem por esse local, mas não faça nada, absolutamente nada com eles. De certo modo, Deus livrou a vida desses povos todos. Oh glorioso Deus! Agora esses mesmos povos, anos depois, séculos depois, se uniram com o objetivo de atacarem Judá, desafiando, não é, a proteção divina que havia já sido estendidas para eles anteriormente. Vão vendo, irmãos, eu sempre falo para vocês que a Bíblia é uma teologia em evolução. Não é? Nós temos que, não é, contemplar todas as Sagradas Escrituras, capa a capa, que nós vamos ver, né, o início, o meio e o fim de todas as coisas. As histórias narradas, o porquê, né, do livramento de Deus em determinados momentos. Qual foi a causa, qual foi a razão, qual foi a consequência. Então, uma vez que nós estamos familiarizados com as Sagradas Escrituras, nós vamos entendendo esse passo a passo. E diante dessa ameaça, Josafá, ele buscou a orientação de Deus. E ele proclama um jejum em todo o reino, não é? E reúne todo o povo para orar. Tudo, irmãos, começa com a oração e termina com a oração. Aqueles que têm a capacidade de jejuar, jejuem. Já falei aqui para vocês, né? Jejuar é como se nós estivéssemos colocando a parte mais arrogante de todo o nosso ser, que é a alma, de joelhos. Tem muitas pessoas que são dominadas pela alma, ao passo que nós é que devemos dominá-la. Percebe? Oh glorioso Deus! E em sua oração, ele lembrou Deus de suas promessas e pediu intervenção divina. Eu sempre falo para vocês: leem, orem, né, para Deus, converse com Deus, com a Bíblia aberta. Já citei esse escritor que é Max Lucado, não é? Ele tem uma citação que eu acho muito interessante. Ele fala assim: faze de novo, Senhor. Assim como o Senhor fez com Josafá, faze de novo, Senhor. Assim como o Senhor fez com Ezequias, faze de novo, Senhor. Assim como o Senhor fez com Daniel, faze de novo, Senhor. Conhecendo exatamente todas as libertações, conhecendo todos os livramentos que esse Deus deu,
porque Ele é o mesmo. Esse Deus que agiu ontem, Ele está agindo hoje também na nossa vida. É o mesmo Deus, Ele é imutável, Ele é Pai de todos. Está exatamente fazendo com que a gente seja cada vez mais melhorado, para que possamos viver a eternidade ao lado dEle, porque Ele é perfeito, Ele é santo, e Ele busca exatamente em cada um de nós essa santificação. A própria Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Então, nesse período da qual nós estamos aqui nesse mundo, sendo aprimorados, sendo melhorados, né? De certo modo, buscando exatamente que sejamos santos para poder viver com esse Deus eternamente. E Deus respondeu por meio de um profeta, assegurando-lhes a vitória sem necessidade de combate. Os profetas que falavam pela boca de Deus, hoje são os pastores, irmãos, que falam exatamente através da palavra de Deus, não é? Às vezes, algumas palavras podem chegar até a nós de uma maneira da qual a gente não compreende, e a gente pode até se revoltar. Comentava com a Léo aqui no início, não é? Que um dos meus amigos me bloqueou essa semana porque não encarou a palavra de fato. E eu não falo para ele, eu estou falando exatamente para todas as pessoas, não é? O que Deus espera com que a gente faça. Tudo nessa vida, irmãos, é causa e consequência. A sabedoria de Deus e a sua disposição em intervir em nosso favor diante de problemas humanamente impossíveis, conforme estava aqui, não é? o rei Josafá, sempre existirão. Mas ao demonstrarmos a nossa fé, a nossa humildade, a nossa obediência, não somos nós que lutamos, é Deus quem vai lutar por nós. Ele já deu prova disso, Ele dá prova disso. Uma vez que a gente interage exatamente com as Sagradas Escrituras, nós vamos vendo, não é? esse agir sobrenatural. Amém, irmãos? E essa passagem, né, nos traz algumas narrativas que, mesmo diante de desafios avassaladores, né, a fé em Deus e a obediência às suas instruções sempre resultarão em vitórias para a nossa vida. Amém? Primeira narrativa, sobre o reconhecimento da nossa impossibilidade, verso 12. Diz a palavra: o rei Josafá ora: ó nosso Deus, castiga essa gente, pois não somos bastante fortes para resistir a esse enorme exército que está avançando contra nós. Não sabemos o que fazer e olhamos para ti pedindo socorro. Deus, Ele espera exatamente que a gente sempre chegue até a Ele, em momentos alegres, também como em momentos difíceis. Que Jesus diz, né? Vinde até a mim, vocês que estão sobrecarregados, vocês que estão oprimidos, que eu os aliviarei. A todo momento esse Deus chama exatamente para que Ele possa agir para a nossa vida. E às vezes o nosso orgulho, não é, deixa a nossa capacidade, entre aspas, agir. Eu sempre falo aqui para vocês, eu lembro para vocês que comece a colocar Deus nas pequenas coisinhas que vocês vão fazerem, porque quando chegar a grande, jamais você vai se esquecer, você não vai entrar numa luta de peito aberto. Você sabe que se você entrar nas lutas de peito aberto dessa vida, vai gerar inimizade, vai gerar vingança, vai gerar morte, e às vezes até morte eterna.
longe de Deus. Tem muita gente aí agora, né, não levando desaforo para casa, achando que ele está fazendo a coisa certa. E naquilo que a gente sempre fala para vocês, né, o mais forte, procure dar o braço a torcer. Porque quem não dá o braço a torcer é um orgulhoso. Morre na verdade. Muitos vão morrer na verdade dele, não na verdade de Deus. Nessa oração, o rei Josafá, ele reconheceu a sua impotência diante da ameaça e buscou Deus com humildade. Senhor, eu não tenho essa capacidade. O Senhor sabe essa montanha agora que está na minha frente, o Senhor sabe esse exército que está vindo ao meu encontro. Eu não tenho capacidade, eu não tenho recurso, eu estou, sem condições financeiras para fazer esse saldamento. Seja qual for o seu problema, seja qual for, o exército que está aí diante de vocês, vocês têm um Deus que luta por vocês. Basta convocar Ele exatamente para essa batalha, Ele espera exatamente essa liberdade para atuar para a vida de cada um de nós. Naturalmente Ele já está atuando para as coisas serem resolvidas na tua vida. Que dirá se Ele tem o reconhecimento verdadeiro da tua total dependência nele? Percebe, irmãos? A oração de Josafá demonstra uma profunda dependência de Deus. E ao confessar a sua incapacidade, o rei Josafá, ele exemplifica uma fé que espera pela direção divina. Quantas vezes que você às vezes, é até um pleonasmo aqui, mas quantas vezes você imagina que, aliás, fica imaginando só coisa ruim, aí você lembra que tem que orar, aí você ora, e a paz que ultrapassa a nossa compreensão passa a preencher todo o nosso ser, e aquele problema vai ficando diminuído, ele vai saindo assim dentro de você, que às vezes você pensa no problema de uma forma tão demasiada que não tem solução, seja no aspecto físico, seja no aspecto material, seja principalmente no aspecto espiritual, coisas que ainda você está fazendo que desagrada a Deus, e que você não consegue se desvencilhar dessas coisas, ore dando nome dessas coisas para Deus. Mostre exatamente que você sozinho você é incapaz, e com Ele você será mais que vencedor, Diz para Ele: tudo eu posso no Senhor, porque o Senhor me fortalece. Oh Deus amado, ao reconhecermos as nossas limitações, nós admitimos que não temos todas as respostas e que nossas forças são insuficientes. Quando demonstramos a nossa fé na soberania divina, ou seja, no poder desse Deus, acreditamos que Ele tem o controle total e que Ele pode nos guiar através de todas essas dificuldades, somente Ele. Amém, irmãos? Portanto, essa dependência é necessária, essa dependência é esperada por Ele. Você não está sobrecarregando Ele de afazeres, muito pelo contrário, você é um filho que Ele ama e Ele quer fazer muito mais do que você imagina. Amém? Segunda narrativa, sobre a resposta de Deus às nossas orações, dos versos 13 a 17. Verso 13: todos os homens de Judá estavam ali de pé em frente do templo, junto com as suas mulheres e os seus filhos, e até
as crianças de colo. Veja a declaraçãozinha que a gente recebeu do neto de vocês ainda agora, né? Você duvida que é Deus falando na boquinha dele para nós? Homens, mulheres e crianças se reuniram diante do templo, simbolizando uma igreja. A igreja que ora junto, ela cresce junto, ela intercede junto, não é? Ela mostra exatamente a sua solidariedade de um para com os outros. Oh Deus eterno, essa igreja inteira, né, buscando a intervenção divina. Quando nós enfrentamos desafio, devemos nos unir em oração, buscando a Deus, pois assim fortaleceremos a nossa fé e promovemos também a solidariedade uns para com os outros. Na caminhada com Cristo Jesus, eu não posso ser egoísta. Eu não quero as coisas só para mim, eu quero para mim e para o meu irmão. Se eu estou conquistando, eu quero que o meu irmão conquiste. Se eu estou vivendo essa paz que transcende a minha compreensão, eu quero que o meu irmão também conquiste essa mesma paz. A dependência de Deus é um princípio que deve ser iniciado em todas as gerações, do mais velho aos mais novinhos. Mostrar exatamente a necessidade, não é? Eu conheço pessoas hoje com a minha idade que teimam em viver essa vida cristã, esses princípios cristãos, mas nunca deixa de dizer que ele ia para a igreja, né, de mão dada com a vozinha dele, né? E que esses princípios estão lá dentro dele. Ele sabe que uma hora ele precisa mudar, né? Deus começou a fazer a obra de criança, de bebezinho nessa figura aí, desse meu amigo. E conforme diz a palavra, aquele que iniciou a obra jamais vai deixar inacabada. Está adormecido, mas um dia viverá, eu creio. Ensine a criança o caminho que ela tem que andar, que mesmo depois de adulto, jamais ela esquecerá. Provérbio, no capítulo 22, verso 9. Oh Deus amado. Verso 14. De repente o Espírito de Deus desceu sobre um levita que estava ali no meio do povo. Chamava-se Jaaziel e era descendente de Asaf. Jaziel era filho de Zacarias, neto de Benaias, bisneto de Zeiel e trineto de Matanias. Esse verso, ele destaca a intervenção divina através de Jaaziel, um levita, descendente de Asaf. Asaf era um dos principais levitas, não é? Que foram ordenados pelo rei Davi. Então ele já tinha uma linhagem de levitas. Levitas eram os que cantavam as coisas para Deus. Levitas, não é? O posicionamento do levita na guerra, ele vinha à frente até mesmo dos soldados. Não que eles deixassem de ser soldados também, mas eles vinham ali louvando a Deus, eles vinham glorificando a Deus, eles vinham já premeditando, não é? Prevendo, não é? Profetizando a vitória que eles teriam. Quando você louva a Deus, né? Aquilo que eu falo, colocou um louvor para tudo, não fica lavando prato, não fica lavando nada, entendeu? Viva aquele louvor. Louvor é reconhecer o que Deus já fez na nossa vida. Louvor é agradecer os seus feitos todos na nossa vida. É um momento de reverência. Não é um momento para ser dividido. Veja que, não é, no interlúdio, ou seja, na parte, digamos assim, sequencial do nosso culto, não é?
vem exatamente no primeiro momento aqui na nossa visão. Vem uma palavra para que a gente já comece a dar o espaço, a liberdade para que o Espírito Santo possa falar no nosso coração. Na sequência vem o quê? Louvor. Não são apenas músicas, é reverência a Deus. Os levitas, eles vinham, né, em primeiro lugar na batalha. Eles eram tão ativos numa batalha que de repente as primeiras cabeças dos inimigos, né, ficavam na mão deles. Compreende? Ah, Jesus amado. A descida do Espírito Santo de Deus sobre Jaziel indica uma comunicação com o mensageiro que ele escolhe para transmitir a sua vontade ao seu povo. Deus vai escolher a cada um de nós, independente das circunstâncias, independente dos lugares, para falar conosco, para falar para nós e nós falarmos para aquele povo. Hoje, conforme eu sempre digo para vocês, nós temos toda a Bíblia já escrita para cada um de nós. Quanto mais nos familiarizamos com a palavra de Deus, mais esse Deus vai revelando aquilo que nós precisamos saber, como também as pessoas aí necessitam saber. Tem muitos cegos nessa vida, não conseguem enxergar além do seu próprio umbigo. A primeira pessoa que ele conjuga é eu, a segunda pessoa que ele conjuga é eu, a terceira pessoa que ele conjuga é eu, e não eu, tu, nós, vós, eles. É só para mim, é só para mim, é só para mim, é só eu que quero, egoisticamente falando. Estamos diante de um Deus que nos conhece por inteiro. O Senhor, Ele utiliza pessoas comuns para cumprir os seus propósitos. Devemos sempre estar atentos às orientações de Deus através do que o Espírito Santo fala. Ele pode falar através de qualquer indivíduo aqui na igreja. E eu não tenho dúvida que Ele está falando aqui agora pela minha voz, porque Ele está me tocando. Jaziel disse: povo de Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá, preste atenção, escute isso que o Senhor Deus diz. Não se assustem, não fiquem com medo desse enorme exército, pois a batalha não é contra vocês, mas contra mim. Vejam quem é o Deus que está, né, ou deveria estar, sob o controle geral da nossa vida. Ele quer, mas às vezes quem impede sou eu mesmo. Eu sempre digo, quando eu falo na minha pessoa, estou falando na pessoa de vocês também. Jaziel, ele transmite uma mensagem divina ao povo de Judá e ao rei Josafá, assegurando-lhes que a batalha iminente, ou seja, próxima, não é deles, mas é de Deus. Seja qual for o problema na tua vida, se você até então não sabia, essa batalha é de Deus. Essa batalha é de Deus. Se você estiver exatamente se acertado com Ele, se você está buscando Ele em espírito e em verdade, se você está buscando cada vez mais alinhar a tua vontade com a vontade dEle, essa batalha é dEle. Ele quer que você saia vencedor. Ele quer que você tenha vitória em tudo que você empreender nessa vida. Sobre tudo que você estiver passando nessa vida, Ele te quer ver vencedor. Amém. Ó Pai eterno, essa declaração enfatiza a soberania de Deus, né? E a confiança que o povo deve depositar nele.
diante de desafios aparentemente insuperáveis. A mensagem divina transmitida por Jaziel serve como um lembrete de que Deus é o verdadeiro comandante das batalhas de Israel, assim como é o verdadeiro comandante da batalha da tua vida. Ele tem que ser o general de exército de todas as suas batalhas. Confie nele todas essas vitórias. Faça a sua parte. Ele não quer um povo passivo, de braços cruzados. Muito pelo contrário. Ele quer que sempre você faça a sua parte. E às vezes fazer a sua parte é dar liberdade para que ele ache. Fazer a sua parte é se render em oração. Fazer a sua parte é fazer um jejum, não é? Buscando exatamente ter uma compreensão maior de todo o acontecido, sabendo que você é incapaz de resolver esses problemas todos, essa guerra iminente que está declarada contigo, mas Ele é capaz de vencer qualquer batalha na tua vida. Aliás, em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores, porque Ele já conquistou a guerra da nossa vida. Em momentos de adversidade, devemos confiar plenamente em Deus, reconhecendo a sua soberania sobre todas as situações. Ao depositarmos nossa fé nele, podemos enfrentar desafios com coragem e esperança, sabendo que a batalha pertence ao Senhor. Verso 16: amanhã vocês os atacarão, e eles, ou melhor, quando eles vierem pela subida de Ziz, um local, vocês se encontrarão com eles no fim do vale, que dá para o deserto de Jeruel. Deus já sabia o que ele estava fazendo, é óbvio, pela sua onisciência, né? Ele já estava agindo, como ele está agindo em todos os nossos problemas, em todas as nossas batalhas. Mas ele diz assim, né? Amanhã vocês o atacarão. Deus, ele instrui o rei Josafá e o povo de Judá sobre a localização exata do exército inimigo. O deserto de Jeruel era um ponto estratégico de Deus para essa batalha. E assim como ele forneceu, melhor dizendo, instruções claras para o povo de Judá, para o rei Josafá, Deus, ele está sempre disposto a nos guiar em nossas próprias batalhas, nos oferecendo a direção com clareza quando buscamos a sua vontade e deixamos a nossa de lado. Verso 17: quando os encontrarem, vocês não precisarão lutar. Fiquem parados ali e verão como o Senhor Deus salvará vocês, povo de Judá e moradores de Jerusalém. Não se assustem, nem fiquem com medo. Marchem contra os inimigos amanhã, pois eu, o Senhor, estarei com vocês. Vejam que esse Deus em nenhum momento ele diz para que você fique parado. Ele está dizendo: marchem, vão de encontro com o teu problema, mas confie que eu sou o seu Deus. Como eu fiz para Josafá, eu estou fazendo para você hoje. Aqui Deus instrui o rei Josafá e o povo a não temerem diante a ameaça iminente, ou seja, à frente. Aqui Deus, ele assegura que a batalha não é deles, mas de Deus, e que eles devem permanecer firmes, confiando na intervenção divina. A orientação para marcharem contra os inimigos demonstra a necessidade de agirmos, a necessidade da nossa ação. Nós temos sempre que fazer a nossa parte, em qualquer contexto da nossa vida, mas com confiança de que Deus estará sempre conosco.
Você tem limites. Deus conhece o seu limite. Temos esse limite. Em momentos de adversidade, devemos agir com fé e confiança em Deus, reconhecendo que Ele está conosco e que Ele batalha, e que essa batalha pertence a Ele. Ele é quem batalha por nós. E ao enfrentarmos desafios, podemos marchar em direção às dificuldades, com certeza de que Deus nos guiará sempre para a vitória. Amém, irmãos? Terceira narrativa, sobre a resposta de fé do povo, versos 18 a 19. Então, o rei Josafá se ajoelhou e encostou o rosto no chão, e todo o povo de Judá e os moradores de Jerusalém também se ajoelharam na presença de Deus, o Senhor, e o adoraram. Verso 18. Você já fez esse gesto, irmão? Não vou fazer aqui agora porque minha coluna está doendo, mas quando eu estava fazendo essa palavra, eu tive a oportunidade de colocar meu joelho no chão, como também meu rosto. Vocês já fizeram isso? Essa rendição a Deus é o sobrenatural que nós não sabemos aquilatar a força que tem e a força que vem. O que o rei Josafá fez aqui, nós também podemos fazer diante das nossas circunstâncias. Está doente? Não tem a compreensão? Dê exemplos. Ao receberem a revelação que a batalha pertence a Deus, sem mesmo ter que lutar, o rei Josafá e todo o povo de Judá prestaram reverência a Ele. Ajoelhar-se e encostar o rosto no chão são expressões de adoração e submissão à soberania divina. Faça isso. Está lutando pela tua casa, está lutando pelos teus filhos, né? Põe o rosto no chão. Faça essa reverência, né? Dizendo, assim como o rei Josafá fez, e o Senhor conquistou essa batalha para ele, o Senhor sabe exatamente de todos os meus problemas que eu estou atravessando agora. Eu me rendo, Senhor, nesse mesmo gesto do rei Josafá, para glorificar a Ti, sabendo que o Senhor é o Deus perfeito, o Deus imutável, o Deus soberano, o Deus todo-poderoso, que fará muito mais além daquilo que eu lhe peço e até imagino. Essa atitude reflete um reconhecimento da autoridade de Deus e uma confiança em sua promessa de livramento. A fé em Deus, nos momentos de crise, levam a igreja a se unir em oração e adoração, confiando plenamente na direção divina. Em tempos de desafios, é fundamental reconhecer a soberania divina, buscar a sua orientação e agir com fé, sabendo que Ele está conosco em todas as situações. Não é em uma, em duas, irmãos, é em todas. E o verso 19: aí os levitas que eram descendentes de Coate e Corá, coraitas, coatitas, né, começaram a louvar o Senhor, o Deus de Israel, em voz bem alta. Após a orientação divina recebida, o rei Josafá e o povo de Judá, os levitas descendentes das famílias de Coate e Corá, iniciaram um ato de louvor. Por isso que eu falo, não se disperse no louvor. Louvor não é música mundana, louvor é música sagrada. O louvor que ele tem exatamente citações bíblicas, não é? Você tem que se apegar nele numa reverência total. Não colocar simplesmente para ouvir, mas sim para agradecer, mas sim para enaltecer, mas sim para reverenciar a Deus.
Conforme disse, no louvor está o reconhecimento daquilo que Deus é. Por isso que diz, né? Deus habita nos louvores, no meio dos louvores. O louvor em voz alta reflete a alegria e a certeza de que Deus está no controle da situação e que a vitória já está assegurada pela promessa de Deus. Esse verso nos ensina a importância de expressar louvor e gratidão a Deus, mesmo antes de vermos a solução para os nossos problemas. A fé manifesta-se não apenas em palavras, mas também em ações que refletem confiança nas promessas divinas. E a quarta narrativa, a vitória conquistada por Deus, versos 20 a 24. Na manhã seguinte, todos se levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá ficou de pé e disse: povo de Judá e moradores de Jerusalém, escutem, confiem no Senhor seu Deus e estarão seguros. Confiem nos profetas dele, tudo o que vocês fizerem dará certo. Verso 20. Após receberem a orientação divina, Josafá lidera o povo de Judá em uma direção ao deserto de Tecoa. Antes de enfrentarem o exército inimigo, são exortados a confiar plenamente em Deus e em seus profetas. A confiança em Deus e em seus profetas é fundamental para a segurança e prosperidade do povo. Em tempos de adversidade, essa confiança nos guia e nos assegura de que, ao seguirmos as orientações divinas, encontraremos segurança e sucesso. Verso 21, depois de consultar o povo, Josafá ordenou que alguns cantores vestissem roupas sagradas e marchassem à frente do exército, louvando a Deus e cantando assim: louvem a Deus o Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Josafá, após receber a orientação divina, organiza o exército de forma incomum, coloca os cantores à frente, ou seja, os levitas à frente, liderando o povo de louvor a Deus. Essa estratégia demonstra uma confiança plena na promessa de Deus, de livramentos e vitórias. Ao reconhecer a sua soberania e a sua fidelidade, nós fortalecemos a nossa confiança. E isso nos prepara para as vitórias que o próprio Deus nos proporcionará. Amém, irmãos? Verso 22. Logo que começaram a cantar, o Senhor Deus causou confusão entre os moabitas, os amonitas e os edoítas, e eles foram derrotados. Veja esse causar confusão, né? Ao iniciarem os louvores, os levitas e o povo de Judá demonstraram confiança plena em Deus. Essa atitude de fé e obediência levou à intervenção divina. Deus causou confusão entre os exércitos inimigos, resultando em sua derrota. A vitória ela foi alcançada não por força militar, mas pela intervenção direta de Deus em resposta à fé e ao louvor do seu povo. Essa estratégia divina demonstra que quando confiamos plenamente em Deus e obedecemos às suas instruções, Ele age em nosso favor. Em momentos de adversidade, mais uma vez, devemos confiar plenamente em Deus e expressar a nossa fé através do louvor. Ao fazer isso, nós permitimos que Deus atue em nosso favor, trazendo soluções que estão além da nossa compreensão. Os moabitas e os moabitas atacaram os edomitas. Deus causou uma confusão na cabeça deles, onde que um passou a atacar o outro. 3 povos
unidos para destruir Israel, Deus causou uma confusão entre eles, que eles começaram a guerrear entre eles próprios. Veja o sobrenatural de Deus, veja como Deus age exatamente, não é? Aonde que a gente nem imagina. Os edonitas e os destruíram completamente. Depois os amonitas lutaram contra os moabitas e os dois lados também acabaram se destruindo. Nós já vimos uma série de citações na Bíblia, irmãos, onde que Deus promove um som para que o povo inimigo ouvisse, né? E leprosos entram para ser alimentados no acampamento deles. A gente vê tanto sobrenatural de Deus. Aqui nós estamos diante de uma batalha de 3 povos. É como se agora acontecesse, não é? De que na união, desses países que estão aí agora unidos, atacando Israel, se matem eles próprios. Nós não podemos, mas Deus é capaz. Ele deu prova disso, está dando prova disso. Oh Deus amado, glorioso. Após a intervenção divina que causou a confusão entre os exércitos, mais uma vez os moabitas, os amonitas se atacaram e os edomitas destruindo completamente. Em seguida, os amonitas e os moabitas encontraram em conflito entre si, resultando em uma destruição mútua. Essa sequência de eventos demonstra como Deus pode usar até mesmo as forças inimigas para cumprir os seus propósitos e trazer a vitória ao seu povo. A vitória de Judá foi alcançada não por força militar, mas pela intervenção direta de Deus. Em momentos de adversidade, devemos confiar plenamente em Deus e expressar a nossa fé através do louvor. Mais uma vez, e ao fazer isso, permitimos que Deus atue em nosso favor, trazendo soluções que estão além da nossa compreensão. E o verso 24. Quando o exército de Judá chegou a um lugar alto no deserto, eles viram o chão coberto de mortos. Ninguém tinha escapado com vida. Verso 24. Ao chegarem no campo de batalha, o exército de Judá encontrou os corpos dos inimigos espalhados pelo chão, indicando que a vitória foi completa. Essa vitória, irmãos, ilustra o princípio de que a batalha pertencente ao Senhor, e que ao confiarmos verdadeiramente, não é, de que Ele é capaz, Ele nos leva à vitória. Quando confiamos plenamente em Deus e obedecemos às suas instruções, Ele age em nosso favor de maneiras surpreendentes. Deus atua em nosso favor, trazendo soluções que estão além da nossa compreensão. Concluindo, o verso 25 e 26, ele narra a seguinte situação. Aí Josafá e os seus soldados avançaram e começaram a pegar tudo o que havia no campo, no acampamento inimigo. Encontraram muitos animais de cargas, armas, roupas e objetos de valor. Levaram 3 dias pegando as coisas. Em outras palavras, os despojos, que são sobras que ficaram exatamente todo aquele povo destruído. Mas havia tanto que não puderam levar tudo. No 4º dia, todos se reuniram no vale de Beraca, que significa vale de bênçãos, e louvaram o Senhor. E é por isso que aquele lugar se chama Vale de Beraca,
até hoje. Feche seus olhos, abaixe a sua fronte. Seja qual for o seu adversário, saiba que você tem um Deus que conhece você como também conhece o seu opositor. Deus sabe e sempre recompensará o que verdadeiramente merece. Assim como Ele fez com o rei Josafá, que esse rei recebeu esta vitória das mãos de Deus sem ter levantado uma única espada, somente levantado a sua voz em louvor. Deus também já conquistou e conquistará batalhas nesta vida para nós. Como já sabemos que em Cristo Jesus nós já somos mais que vencedores. Mais uma vez, porque Ele já conquistou não apenas algumas batalhas, mas sim a guerra final da nossa vida. Obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor, por nos apresentar, Senhor, essa história, Senhor. Essa história que, como eu sempre refiro, não é? As Sagradas Escrituras, essa história com H. Sabemos, Pai, não temos nenhuma dúvida no nosso coração que isso é um fato verídico, que aconteceu. O Senhor mostra exatamente, não é, essa batalha que o Senhor conquistou para Josafá. O Senhor também é capaz de conquistar qualquer batalha na nossa vida. Basta estarmos exatamente no centro da sua vontade, Deus. Basta estarmos lhe dando total liberdade para que o Senhor haja, Senhor, sobremaneira na nossa vida, Pai, em todas as áreas da nossa vida, Pai. Corrija-nos, Senhor, em tudo aquilo que precisa ser corrigido, Pai. Se são os nossos olhos, corrija, Senhor. Se for as nossas mãos, corrija, Senhor. Se for o nosso coração, corrija, Senhor. Se for os nossos lábios, corrija, Senhor. Se for a nossa falta de fé, corrija, Senhor. Queremos, Pai, fazer somente o que lhe agrada, Pai, para podermos ser merecedor, Senhor, de todas as batalhas que o Senhor conquista para nós. Para a honra e glória do seu nome, Senhor, e para testemunho da tua igreja, Pai, corrija-nos, Senhor. Corrija-nos, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado mais uma vez por essa palavra, por essa história. E agradecemos no nome sagrado do seu Filho Jesus. Amém, amém, amém. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, Senhor.